Fala galera, vamos para uma aula de trigonometria muito massa. Começamos hoje essa coisinha chamada triângulo retângulo. Mas antes de começar o triângulo retângulo em si, vamos dar uma relembrada sobre a trigonometria, geometria, sobre triângulos. Quero relembrar algumas coisas com você, tá? Todo triângulo, o que quer dizer a palavra triângulo? Quer dizer três ângulos, que poderia chamar de trilátero, quer dizer que ele tem três lados. Então lembre a organização do meu triângulo, tá? Os vértices, letras maiúsculas, e os ladinhos, letras minúsculas. E olha a organização. Lá está meu vértice A. Oposto ao vértice A, está meu lado A. Oposto ao meu vértice B, está meu lado B. E oposto ao meu vértice C, está o meu lado C. Foi beleza? Então, os lados, letras minúsculas, e os vértices, letras maiúsculas. E é fácil enxergar o cara que é oposto, né? Quem é oposto a esse vértice aqui é o cara que está do outro lado. É justamente o lado que não é adjacente a ele. Adjacente a ele é B e A, então o oposto é C. Adjacente a ele é C e A, então o oposto é B. Adjacente a esse aqui é B e C, então o oposto é A. Foi beleza? Eu não consigo falar de triângulo sem falar desse cara. Teorema angular de Tales. Você já ouviu falar a história de Tales de Mileto, sabia? Existe uma história, eu vou te contar, vou ver se você lembra. Tales de Mileto foi o cara que calculou a altura da pirâmide Quéops, lá do Egito. Você tá lembrado? Tá lembrado da história? Eu tô. Tales calculou com uma varetinha desse tamanho. Imagina o faraó da quarta dinastia, que era dono daquela imensidão toda, coisa mais linda. E ele ficava pensando, meu Deus, sabe que foi a obra mais alta do planeta Terra por mais de 1000 anos. Então tu só imagina aí o tamanho, a imensidão que era. Se até hoje imagina pra época, né? E aí o faraó falou assim, ó, isso aí tudo é meu, que altura tem isso aí? Chame alguém pra calcular. E quem calcular vai ganhar muito dinheiro. E a galera tentava calcular e nada, e nada, e nada. Eis que chegou esse cara. Tales de Mileto já era famoso na época, um grande matemático e filósofo. Estava ele caminhando, falou, vim calcular. Aí o pessoal falou, ah é? E o que você vai usar para calcular? Ele falou, essa varetinha. Todo mundo ficou, ué? Mas como era Tales, né, gente? Ninguém questionou. Então vai, Tales, vale. Tales colocou a varetinha no chão e olhou pro céu. Todo mundo olhou pro Tales, né? E olhou pro céu também. Tales estava olhando, né? Esperando o que acontecia, o que estava acontecendo. Vai vir o ET calcular, será? Tales, o que está acontecendo? Ele falou, calma. E ele lá com a varetinha olhando pro céu. Calma, pronto. Agora falou, pronto o quê? Ele estava esperando o sol subir a ponto de o tamanho da sombra da varetinha ser o mesmo tamanho da varetinha. O que isso quer dizer? Que o tamanho da sombra de Tales era o mesmo tamanho de Tales? Isso quer dizer que o tamanho da sombra da pirâmide era a altura da pirâmide. Aí ele falou, pronto. Só medir o comprimento da sombra. Esse aí é o comprimento, a altura da pirâmide. Olha que genial. Ele usou semelhança de triângulos ali. Esse é Tales de Mileto, tá? Foi o primeiro cara que provou para o planeta Terra que a soma dos ângulos de um triângulo vai dar sempre 180 graus. Claro que dentro da geometria euclidiana. Eu não sei se você sabe ou lembra que existe uma geometria chamada geometria gaussiana ou geometria não euclidiana, que não serve para o nosso ensino médio, tá? Ah, a ideia quer dizer que essa frase está errada? Não. Ela está certíssima, só que ela está certa dentro da geometria euclidiana. Só para você entender a diferença, o que isso quer dizer, aqui a gente está desenhando um triângulo no plano, geometria euclidiana, toda perfeita. Sabe que é o livro matemático, na verdade, uma coleção de livros mais vendidas do planeta Terra, que é chamada de matemática, né? Que é chamado Elementos. Tem todos os fundamentos da geometria ali. Só que é geometria euclidiana. É a geometria no plano, quando se trata de geometria plana. Então, quando eu desenho um triângulo no plano, a soma vai dar sempre 180 graus. E o que seria a geometria não euclidiana? Imagina eu pegar uma bola e desenhar um triângulo. Ai, aqui, agora lá, liguei. Marquei um triângulo. Ali a soma não dá 180. Então a soma nem sempre vai dar 180? Não sei. Se a gente estiver falando de geometria euclidiana, sempre. Se for não euclidiana, muda. Mas pra gente, pro ensino médio e para o vestibular,
Sempre estamos falando de geometria euclidiana, não euclidiana é só ensino superior. Então, a soma vai dar sempre 180 graus? Sim, sempre 180 graus. Isso que eu comentei é só uma curiosidade, tá? Então tá, se eu somar os ângulos de um triângulo, qualquer triângulo que você me der vai dar sempre 180 graus. E aí vamos começar a brincadeira. Se eu falar para você que aquele ângulo de lá tem 80 graus, você sabe me dizer quantos ângulos você conhece? Um só? Só 80? Aí vou marcar mais um. Se eu falar para você que lá tem 20, quantos ângulos você conhece? Não vá falar 2. Se você falar 2, você tá com preguicinha. Eu sei que a soma dos 3 vai dar 180. Então, se eu conheço 2, certeza que eu conheço o terceiro. Vamos ver quanto é? Até o momento, 20 mais 80 deu 100. Para 180 faltam 80. Então, quer dizer que aqui tem 80 graus. Eu estou vendo dois ângulos iguais? Sim! Grava essa frase. Toda vez que eu tenho dois ângulos iguais, eu tenho dois lados iguais. De novo, vá. Dois ângulos iguais, dois lados iguais. Se eu tiver dois lados iguais, dois ângulos iguais. Quem são os ângulos iguais? Sempre os ângulos iguais são 80 e 80, né? Quem são os lados iguais? Sempre os que são opostos aos ângulos iguais. Quem é oposto a esse 80? C. Quem é oposto a esse 80? B. Então quer dizer que B é igual a C nesse triângulo. Isso tem um nome. Você lembra o nome? Triângulo isósceles. É o tal do triângulo isósceles. Então ali está o meu triângulo isósceles. Toda vez que eu tenho dois lados iguais, teremos dois ângulos iguais. Definição de triângulos isósceles. Triângulo isósceles é esse aqui, ó. Quando o ângulo A é igual ao ângulo B, lembra o nome dessa setinha? C e somente C, ó. Ângulo A igual ao ângulo B, C e somente C, lado A igual a lado B. Ou seja, se eu tenho dois ângulos iguais, com certeza eu vou ter dois lados iguais. E se eu tenho dois lados iguais, com certeza terei dois ângulos iguais. Beleza? Isso era o iniciozinho para a partir de agora entrarmos no tal do triângulo retângulo. O que é um triângulo retângulo? Ele é um triângulo onde possui um ângulo reto. Ângulo de 90 graus. Tá ali ele fofuchinho. Aí eu quero que você grave isso que eu vou te falar, tá? Toda vez que aparecer triângulo retângulo, sempre você vai ter duas saídas. Essas duas saídas matam qualquer questão do planeta Terra de triângulo retângulo. Vou falar primeiro agora. Primeira saída, não tem como falar do triângulo retângulo sem falar dele. O cara que diz que foi professor de Tales de Mileto, sabia? Pitágoras! Mas antes, deixa eu relembrar algumas coisas com vocês. Tá lá, meus vértices A, B e C e lados A, B e C. Você lembra que no triângulo retângulo os lados têm nomes, né? Oposto a 90 graus, o maior dos lados se chama hipotenusa. E os outros dois são os catetos. Sempre que eu tô dando essa aula, alguém fala, Odé, qual é o cateto oposto aí? Qual é o cateto oposto? Qual é o oposto? Qual é? Eu vou falar oposto a quê? Para eu te dizer qual é o cateto oposto ou qual é o cateto adjacente, eu tenho que ter um ângulo marcado. Por enquanto eu não marquei nenhum ângulo, então ali todo mundo é cateto. Todo mundo não, é os dois catetos, né? Vocês são catetos e esse cara é sempre hipotenusa. A hipotenusa é sempre o maior lado. Pois bem, agora se eu marcar um ângulo, marquei aquele lá, tá? Se eu marcar um ângulo, esse cara do outro lado, que está do outro lado, que está no lado oposto, é o cateto oposto. E o cara que está junto dele, está adjunto, ele é o cateto adjacente. E o outro sempre vai ser a nossa hipotenusa, o azinho ali. Beleza? Tranquilo, né? Pois bem, então vamos de fato ao nosso bom e velho Teorema de Pitágoras. Você sabe que tem mais de 150 demonstrações de Teorema de Pitágoras. E tem uma demonstração específica que chamou a atenção, gente. Sabe quem que demonstrou o Teorema de Pitágoras? O 20º presidente dos Estados Unidos. Você acredita? O cara, ele ainda não era presidente. Mas olha só, o cara é um talento dentro da política, acredito, né, que seja um talento, não sei. Mas ele, além disso, era um talento dentro da matemática. Olha que legal. E ele fez uma das demonstrações mais lindas de triângulo retângulo, de Teorema de Pitágoras. O que Pitágoras falou? Eu vou te falar. Pitágoras provou que, na verdade, a história não é bem assim, né? Todo mundo sabe que não foi Pitágoras, foi um aluno
pitagórico, então com tudo que se criava dentro da escola pitagórica se denominava Pitágoras, mas era por causa da escola pitagórica. Alguns livros até questionam a existência da pessoa Pitágoras. A escola Pitágoras, sim, existiu, mas a pessoa Pitágoras, eu acredito que existiu, tá? Eu acredito que existiu. Mas enfim, não nos interessa aqui. Então, Pitágoras ou um pitagórico provou que o quadrado da hipotenusa é igual à soma dos quadrados dos catetos. E ainda dizem, gente, que essa demonstração já existia de povos antigos, tá? Mas só por curiosidade mesmo. Então, quando você pegar a hipotenusa ao quadrado é igual à soma dos quadrados dos catetos. Vamos fazer um exemplo? Vamos? Então vem. Vamos fazer um exemplinho. Eu vou supor que aquele lado vale 5. Aí o outro cateto vale 4 e eu quero calcular x. Tem gente aí que já tá querendo, tá gritando louco para dizer quanto é que já deu, né? Esse aqui é o triângulo retângulo mais famoso do planeta Terra. Mas eu vou te contar. Vamos com calma. Para quem ainda não sabe, vamos aprender. Se eu aplicar o teorema de Pitágoras, ele vai ficar hipotenusa, que é 5 ao quadrado, é igual a 4 ao quadrado mais x ao quadrado. Então tá lá. 5 ao quadrado é igual a 4 ao quadrado mais x ao quadrado. 5 ao quadrado, 25. 4 ao quadrado, 16. X ao quadrado? X ao quadrado. Aí vai ficar 25 menos 16 vai dar 9. Se dependesse da equação do segundo grau, x seria mais ou menos 3. Mas como eu estou calculando lado de triângulo, não tem como ele ser negativo. Você concorda? Então, necessariamente, meu x vale 3. Tá aí o terno pitagórico mais famoso do planeta. É o bom e velho 3, 4, 5. Cara, esse cara ele cai tanto que eu quero que você fique ligado sempre nele, tá? Como é que eu vou ficar ligado sempre nele? Por exemplo, quero saber quem é x, tá lá 12, tá lá 16. Quero calcular ele. D é triângulo retângulo? Sim. D, posso fazer teorema de Pitágoras? Pode. Se eu fizer teorema de Pitágoras, vai ficar x ao quadrado é igual a 12 ao quadrado mais 16 ao quadrado. Vai dar tudo certo. Mas quer evitar conta? Toda vez que aparece, eu vou lá e coloco no cantinho meu 345. Deixa eu ver se ele não é múltiplo do 345. Porque se 345 obedece o teorema de Pitágoras, todos os múltiplos dele, ou seja, 6, 8, 10, 30, 40, 50, se eu multiplicar por, sei lá, 20, vai ficar 60, 80 e 100, vai ser um terno pitagórico. Então, será que aquele cara não é múltiplo desse aqui, gerando triângulos semelhantes? Vamos ver? Aqui é 3, ele virou 12. Do 3 para o 12, ele foi multiplicado por 4. Vamos ver se outro aconteceu isso também? Deixa eu ver, 3 vezes 4, 12, beleza. Quanto que é 4 vezes 4? 16? Tá lá. Então quer dizer que o x é você pegar o 5 e multiplicar por 4. 5 vezes 4, 20. Matou. Não precisava mais fazer Pitágoras. Pegou? E aí existe uma infinidade de ternos pitagóricos, tá? Toma cuidado que não quer dizer que 3, 4, 5 é terno pitagórico. Ah, então 6, 7, 8 também vai ser. Não. Para que seja terno pitagórico, tem que obedecer o teorema de Pitágoras. Eu vou te contar uma coisinha, tá? Vou te mostrar um detalhe, uma forma de você criar infinitos ternos pitagóricos. Eu vou desenhar aqui alguns triângulos. Eu quero que você me diga o que eles têm em comum, além de ser triângulos retângulos. Claro. Olha só. Triângulo retângulo, triângulo retângulo, triângulo retângulo. Aqui vale 5, aqui vale 4, que a gente já conhece. Aqui eu vou pôr 13 e aqui eu vou pôr 12. Aqui eu vou pôr 25 e aqui 24. Olha só. Eu descobri um padrão aqui. Você descobriu um padrão aí? Eu descobri um padrão aqui. Todos os triângulos retângulos, todos eles a hipotenusa é 1 a mais do que um cateto, ó. Todos eles a hipotenusa é 1 a mais que um cateto. Tá vendo? Quando isso acontecer, tem uma forma mais rápida de calcular o terceiro lado. Claro, se você lembrar, ganha tempo. 10, se eu não lembrar, só fazer Pitágoras, está tudo certo, tá? Que é o seguinte. Esse terceiro lado sempre vai ser a raiz quadrada da soma dos dois. Quanto que é 4 mais 5? 9. Raiz quadrada de 9, o nosso 3, que eu já sabia. Que é o nosso 3, 4, 5? Não acredito! Aham! Se a hipotenusa for 1 a mais que um cateto, 13 e 12. 13 mais 12, 25. Raiz quadrada, 5. Olha que fofo. Quero mais, quero mais. A hipotenusa é 1 a mais que um cateto?
Sim. Então soma 25 mais 24, 49. Raiz de 49, 7. E não precisa ser números bonitinhos, tá? Por exemplo, se eu colocar aqui, ó, 7 e aqui 6. É um triângulo retângulo? Sim. A hipotenusa é 1 a mais que um cateto? Sim, também. Então quer dizer que você é a raiz quadrada da soma. Quanto que é 7 mais 6? 13. Raiz quadrada de 13 é raiz quadrada de 13 mesmo. Percebeu? Ganha esse tempo. Então, quando isso acontecer, se você lembrar, ganha tempo. Não quer dizer que todos os ternos pitagóricos do mundo vão ser assim. Não necessariamente. Se não acontecer isso, é só fazer Pitágoras e está tudo certo. Foi fofo? Então vamos lá. Vamos fazer uma questãozinha aqui agora. Na figura anterior, que é essa figurinha aqui, as circunferências de centro A e B e raios 9 e 4 centímetros. Então, aquele raio vale 9 e esse vale 4, respectivamente. São tangentes exteriormente e tangentes à reta R nos pontos C e D. Tá. Calcule a medida do segmento CD. Hã? Como é que eu vou fazer isso? Eu vou pôr esse desenho aqui no quadro e já vem. Vamos lá. Desenho feito! Olha só, ele me garantiu que esse raio vale 9 e esse raio vale 4. E ele quer essa distância daqui até aqui, né? Vamos começar? Lá vou eu. Se eu traçar raio para cá e raio para lá, aqui vai ficar 4 mais 9, que vai dar um total de 13. Foi fofo? Aí olha o segredo. Como eu quero essa distância daqui até aqui, eu vou pegar essa distância e vou arrastar para cá. Para não ficar muito poluído, eu vou colocar aquele triângulo retângulo aqui. Então aqui está o meu triângulo retângulo. Lembra? Raio com tangente forma 90 graus. E como andei paralela ali vai ter 90 graus. A hipotenusa é 13. E eu acho que eu consigo calcular esse cateto. Porque tudo era 9. E esse pedacinho vale 4. Se esse pedaço vale 4, aqui também vale 4. E como tudo era 9, lá em cima vale 5. E eu quero saber quem é esse X. Eu não sei se você lembra. Esse triângulo retângulo apareceu agora há pouco, naquela manhãzinha que eu te falei. Só porque eu tinha te dado o 13 e o 12. Aí você via que era o maior, esse cara era a raiz quadrada da soma, lembra? E daí se eu não lembrasse, não tem problema nenhum. Quer calcular x? Faz pitch. Vamos lá, hein? Hipotenusa ao quadrado é igual a soma dos quadrados dos catetos. 13 ao quadrado é 169. É igual a 5 ao quadrado, 25, mais x ao quadrado. Aí eu vou ter x ao quadrado igual a 169 menos 25. Meu x ao quadrado vai dar 144. Então, meu x fica raiz quadrada de 144, que é 12. E se esse cara vale 12, aqui embaixo também vale 12. Que foi a perguntinha da questão. Medida de CD. Não foi fofo? Teteinha, né? Então, vou apagar o quadro e continuar a aula. Apaguei. Então, vamos lá. E aí, continuando. Agora, vamos para a segunda série. Eu te falei que triângulo retângulo você tem que conhecer duas. A primeira foi o Teorema de Pitágoras. Fofuchinho, teteinha. Agora vamos para as razões trigonométricas. O que são as razões trigonométricas? Algo que eu estava morrendo de saudades! Seno, cosseno e tangente. Cara, olha assim, meu Deus! Gente, é tão fácil. Mas é tão fácil. Olha só. Marquei lá os meus lados A, B e C e um certo ângulo que eu chamei de alfa. O que é seno, o que é cosseno e o que é tangente? Seno, cosseno e tangente são simplesmente razões. Lembra que é razão, né? Divisão. É um lado dividido por outro. Seno é sempre um lado dividido pelo outro lado, sempre os mesmos. Quem são eles? Vou te contar. Seno de alfa, sempre o seno de um ângulo, ele vai ser o cateto oposto dividido pela hipotenusa. Então, quem é seno de alfa? Cateto oposto B sobre a hipotenusa A. Cosseno de alfa, cateto adjacente sobre hipotenusa. E a tangente de alfa nada mais é do que seno de alfa sobre cosseno de alfa. E quando eu dividir seno sobre cosseno, eu vou cancelar as hipotenusas e ele vai ficar cateto oposto sobre cateto adjacente. Foi beleza?
E aí existe um macete, é o macete mais velho do planeta Terra, que me ajuda a lembrar as razões trigonométricas, é o tal do SOHCAHTOA. O que é SOHCAHTOA? SOHCAHTOA é essa palavra que vai me dizer todas as razões. Gente, mas para você usar, você tem que saber a palavra? Então vamos primeiro soletrar SOHCAHTOA. Soletra comigo, vá! Gente, soletrar, falar letra por letra, tá? Às vezes eu peço para os alunos soletra, que ela fala SOHCAHTOA. Não é silabar, meu filho, é soletrar. Soletrando já. SOHCAHTOA. Só você, vá! SOH. Sumiu. É isso mesmo. Vai. SOHCAHTOA. O que SOHCAHTOA está me dizendo? Que o seno, ele é cateto oposto sobre hipotenusa. E o cosseno é cateto adjacente sobre hipotenusa. E a tangente é cateto oposto sobre adjacente. Tem que saber a palavra para poder usar, né? Uma vez eu tive um aluno, gente, sabe o que ele falava? Ele, eu estou arrasando em seno, eu estou arrasando em cosseno, mas tangente eu não acerto nada. Falei, mas é igual a forma de trabalhar, vem, mas não dá. Eu não consigo saber o que é o N do teu macete. Eu falei, o que é o quê? Ele, o N. Fiquei pensando, o N. Eu falei, qual é a palavra mesmo? Ele assim, a gente olhou pra mim, mas olhou sério e falou, SOHCAHTOA. Fiquei, SOHCAHTOA, meu filho, SOHCAHTOA. É SOHCAHTOA. SOHCAHTOA. Pois bem, como que isso aqui funciona? Eu vou te mostrar. Para aquecer motores, tá ali um triângulo retângulo. Te dei a tabela do seno, cosseno e tangente dos ângulos elementares 30, 45 e 60 graus. Tem até musiquinhas que eu sei que você conhece, as musiquinhas. 1, 2, 3, 3, 2, 1, tudo sobre 2. A raiz você põe no 3 e no 2. A tangente é diferente, veja só você. Raiz de 3 sobre 3, raiz de 3. Hey! Eita! Lembra? E aí você vai ter ali os valores de seno, cosseno e tangente de 30, 45 e 60. Pois bem, fofo. Agora vamos para o quadro para calcular aquele cara de lá. Ele me deu um triângulo retângulo. Vou colocar na mesma posição. Aqui, aqui e aqui. Ângulo reto lá em cima, então a hipotenusa está aqui embaixo. E foi o que ele me deu, a hipotenusa, 20. Aí eu quero saber quanto vale esse x, quero saber quanto vale esse y, e aqui tem 30 graus. Foi fofo? Então tá. Aí agora eu vou fazer o seguinte. Você vai lá e escolhe um lado para começar. Escolhe aí. Diga aí. Qual que você escolheu? X? Tá, então vamos começar com x. Eu quero cateto oposto e eu tenho a hipotenusa. E é isso que eu quero que você fique conectado. Tem gente que bate o olho e fala assim, ó, já sei quem é. Tem gente que bate o olho e fala, já sei até quanto deu. Mas eu quero que todo mundo fique no mesmo nível. Então vamos com calma. Se eu quero cateto oposto e eu tenho hipotenusa, lembre do SOHCAHTOA. Quem tem oposto e hipotenusa nele mesmo é o SOHCAHTOA. Seno de 30 graus, ele é cateto oposto x sobre a hipotenusa 20. Pronto! É só isso. Quanto vale seno de 30 graus? Seno de 30 graus, meio. Então vai ficar meio é igual a x sobre 20. Então o meu x, ele vai ficar 20 dividido por 2. E 20 dividido por 2 vale 10. Tá aqui o meu 10, vou por aqui, ó. Você vale 10. Pronto, já matamos x. Você viu que facinho quer trabalhar? Quero mais, quero mais. Agora vamos para o cosseno. Cosseno de 30 graus. O cosseno de 30 ele é cateto adjacente sobre hipotenusa. Por isso que eu peguei o cosseno. Eu quero calcular agora o cateto adjacente. Eu tenho hipotenusa? Dá certo. Se eu quisesse tangente, dava? Vamos ver? Tangente é cateto oposto sobre cateto adjacente. O cateto oposto agora eu tenho, daria certo. Quer ver outra coisa que daria certo? Teorema de Pitágoras. Eu já tenho 20, já tenho 10, só fazer um pitch e eu calculo y. Você viu? Vários caminhos. Mas eu optei pelo cosseno, tá? Cosseno de 30 vai ser meu cateto adjacente y sobre a hipotenusa 20. Agora,
Quem é cosseno de 30 graus? Cosseno de 30 graus. Tá ali. Raiz de 3 sobre 2. Aí vai ficar raiz de 3 sobre 2 é igual a y sobre 20. Então, meu y vai ficar 20 vezes raiz de 3 sobre 2, que se eu simplificar, 10 raiz de 3. Ai, que fofo! Então, você é 10 raiz de 3. Foi tranquilo, seu Catô? Fácil, né? Mas eu vou te contar uma coisa. Se você pegar a manha do que eu vou te falar agora, pode ser que esse seja um dos últimos socatoas da vida. Porque ele sempre segue um padrão. Normalmente cai o 30 graus. E eu estou percebendo coisas. Você quer ver? Quanto vale a hipotenusa do triângulo? 20. Quanto ficou o oposto a 30 graus? 10. E o 10 é o que do 20? O que o 10 é do 20? Metade, né? Metade, né? Você acha que isso foi coincidência? Não foi. Por quê? Porque para pegar o cateto oposto tendo a hipotenusa, eu preciso do seno de 30. E o seno de 30, ele sempre vale meio. Isso quer dizer que a hipotenusa vai ficar sempre dividida por 2. Ah, não acredito? Aham! Isso quer dizer que se a hipotenusa vale 20, o oposto a 30 é 10. Se a hipotenusa fosse 10, o oposto a 30 seria 5. Se aqui fosse 40, ela seria 20. Se aqui fosse 100, ela seria 50. Se aqui fosse 1287, ela seria metade, né? Seria metade. Então o oposto a 30 graus é sempre metade da hipotenusa. E quer mais? Se o oposto vale 10, o adjacente é 10 raiz de 3. Vamos de novo. Hipotenusa 20. O oposto a 30 graus sempre é metade, 10. E se o oposto a 30 vale 10, o adjacente é 10 raiz de 3. Porque a hipotenusa vai ficar sempre dividida por 2 e depois multiplicado por raiz de 3. Olha que massa. Eu vou colocar alguns triângulos no quadro pra gente treinar, tá? Vem comigo! Uau! Tá lá, tá lá, tá lá! Coloquei os meus triângulos, tá? Eu ia colocar 2, gente, eu me empolguei, já coloquei 5. Pra você treinar bem isso comigo. Olha o que eu te falei, sempre oposto a 30 graus é a metade da hipotenusa. Mas isso acontece em todos os triângulos do mundo ou só com 30 graus? Só quando é 30 graus. Tem que ser triângulo retângulo e 30 graus. Por isso que quando aparece ângulo de 30 graus eu fico louco de faceiro. Olha lá. Triângulo retângulo. Apareceu 30 graus, na hora eu fiquei louco de faceiro. Fala comigo aí. Estamos louco de faceiro por quê? Quanto vale a hipotenusa? 8. Se a hipotenusa vale 8, o oposto a 30 vale 4. E se o oposto a 30 vale 4, o adjacente é 4 raiz de 3. Acabou. Ah, não acredito. Só isso. Não foi massa? Quero mais, quero mais. Triângulo, retângulo, 30 graus. Eu tô louco de faceiro. Então vamos. Se o oposto a 30 vale 2, é porque a hipotenusa vale 4. Lembra que o oposto a 30 é metade da hipotenusa. Então vamos. E se o oposto a 30 vale 2, o adjacente é 2 raiz de 3. Olha que gostoso, tudo na hora! Manda mais, Dé. 30 graus, tô louco de faceiro. Oposto a 30, metade da hipotenusa. Ah, não deu. Deu? Deu ou não deu? Deu sim, 30 graus, eu tô louco de faceiro. O adjacente é 5 raiz de 3. Se você é 5 raiz de 3, então meu oposto vale 5 e a hipotenusa 10. Olha esse. Oposto a 30 graus. Não deu isso? Não deu? Né? Quê? Deu? Claro que sim! Se aqui tem 90 graus e aqui tem 60, a soma vai dar 150. Para 180, falta 30. Sabe o que isso quer dizer? Que toda vez que eu tenho triângulo retângulo onde um ângulo é 60, é porque o outro vale 30. E eu gosto do 30 ou do 60? Do 30. Então, quando aparecer 60 graus, você olha e diz, não te quero, porque eu gosto do 30. Quando aparece 30, eu fico louco de faceiro. Louco de faceiro. Então, vamos. Se a hipotenusa vale 12, oposto a 30 vale 6. Se oposto a 30 vale 6, o adjacente é 6 raiz de 3. Acho que você pegou a manha. 60 graus, não te quero, porque eu sei que lá vale 30, e quando aparece 30 eu fico louco de faceiro. Oposto a 30 é metade da hipotenusa, não deu, mas... Ai, calma.
acompanhe meu dedo. Quando a adjacente é 30 é 5 raiz de 3, o oposto é 5. Quando a adjacente é 2 raiz de 3, o oposto vale 2. Quando a adjacente é 1 raiz de 3, como? 1 raiz de 3, o oposto é 1. E se o oposto é 1, a hipotenusa é o dobro, 2. Matamos. Não foi legal? Agora, eu sei que você tá louco para anotar. Quer uma dica? Anote só isso aqui, ó. Coloque lá 90 graus, coloque uns 60 graus riscadinho, para você lembrar que quando aparece 60 você diz tchau, é 60 graus, não te quero. E aqui vale 30. Aí você coloca o oposto a 30x, a hipotenusa 2x e o adjacente x raiz de 3. E aqui eu tenho o resumo de tudo isso que eu te ensinei. Foi legal? Eu quero que você tome cuidado só quando acontecer, por exemplo, assim, ó. Deixa eu apagar isso aqui para te dar mais um exemplinho. Digamos que eu não tenho esse lado, nem esse e nem esse, tá? Toma cuidado que às vezes ele fala assim, ó, olha, aqui vale 5. Quem são eles? Olha o que eu tô acostumado. O adjacente é alguém em raiz de 3. Aqui não tem raiz de 3, então não é muito gostoso fazer direto. É mais raro acontecer ele, tá? Mas toma cuidado com esse cara. Ah, se aqui é 5, lá é 5 raiz de 3. Não. Perceba que é o caminho contrário, né? Daqui para cá eu divido por raiz de 3. Mas eu sei que daí já ficaria muita decoreba. Eu não gosto de decoreba, tá? Apesar do 30 graus, eu acho que vale muito a pena, mas eu não sou fã de decoreba. Se por um acaso o adjacente, que era para ter raiz de 3, não tem, sabe o que você faz? Faz um SOHCAHTOA normal, tá? Vai lá, faz seno, cateto oposto sobre hipotenusa, cosseno adjacente sobre hipotenusa ou tangente oposto sobre adjacente e tá resolvido. Só toma cuidado com isso, beleza? E agora eu vou para a dica final. Vem comigo! E a nossa dica final é essa. Quando alguém falar para você que os lados de um triângulo retângulo estão em PA, o que era PA mesmo? Progressão aritmética, aquela sequência que você vai sempre somando o mesmo valor, beleza? Então olha só, se alguém falar para você que os lados estão em PA, vamos pegar um exemplo de PA? 10, 15, 20. Eu não sei se 10, 15, 20 obedece o teorema de Pitágoras. Então não é qualquer PA que eu poderia colocar ali. Então ele tem que ser PA e tem que obedecer o teorema de Pitágoras. E eu tenho uma coisa tão boa para te ensinar. Quando isso acontecer, eu tenho certeza absoluta que ele é múltiplo do 3, 4, 5. Como eu não sei se vai ser 3, 4, 5 ou 6, 8, 10 ou 30, 40, 50, você vai lá e coloca 3K, 4K, 5K, indicando que ele vai ser múltiplo do 3, 4, 5. Beleza? Então, lados de triângulo retângulo em PA, já na hora, para tudo e já coloca 3K, 4K, 5K. Você não faz ideia o quão rápido a questão se torna. Eu lembro um vestibular da SPM que ele falou assim, ó, calcule a tangente desse ângulo sabendo que os lados estão em PA, a tangente do ângulo. Sabe o que muita gente fez, gente? Usou a ideia de PA, que é chamar um termo de x, o anterior x menos r, posterior x mais r, fazer um Pitágoras com isso aqui, x mais r ao quadrado, é igual a x menos r ao quadrado, mais x ao quadrado, faz esse teorema todo de Pitágoras, aí isola uma variável, faz a... sai fora. Se eu lembrar do 3K, 4K, 5K, quem é a tangente? Cateto oposto sobre adjacente, 3K sobre 4K, corta K, acabou a questão. 3 quartos ou 0,75. Muito mais rápido. Beleza? E o K ele vai ser a razão da PA. E uma informação adicional, ele é sempre o raio da circunferência inscrita. Eu poderia provar isso para você usando a geometria plana, mas não vem ao caso agora demonstrar. Mas se você usar uma formulinha de área chamada SPA, você já matava ele. Beleza? Então, lados de triângulo retângulo 3K, 4K, 5K. E o K é a razão da PA e o raio escrito. Vamos fazer um exemplinho para ver se você me entendeu. Quais são as medidas dos lados de um triângulo retângulo, onde suas medidas estão em PA? Para tudo e já coloca 3K, 4K, 5K. Aí ele vai me dar uma informação. Com uma informação, eu acabo a questão. Ele me disse que o perímetro é 36. O que é perímetro? A soma de todos os lados. Então, quando eu pegar 3K mais 4K mais 5K,
é 36, ou seja, 12K vale 36, então meu K deu 3. E se o K deu 3, quem é aquela coisinha fofa? 3 vezes 3. Quem sou eu? 4 vezes 3, que é 12. E o último, essa coisinha safadinha, 5 vezes 3, que vai dar 15. Pronto! Tudo muito mais rápido. Quem é a razão da PA? É o K, que é 3. E quem é o raio inscrito? 3. Não foi massa? Então, só recapitulando, apareceu o triângulo retângulo, teorema de Pitágoras. Lembre o 3, 4, 5, que cai muito. E o nosso SOHCAHTOA. E lembre do louco de faceiro. Beleza? E com isso você vai arrebentar. Um beijo pra você, espero que você tenha curtido a aula. Dá tchau pro Dedé, até a próxima!